Oi, pessoal! Estamos de volta! Segunda série, professora Erika Ramos, aula de Química, canal Educação. Deu uma bugada, não foi, Renan? Igual aquele cara lá daquele reality show. Fiquei bem desligada. Eu desliguei por um minuto. Alô, Eliseu Martins, Canavieira, cadê vocês? Olha só, a gente parou na questão 4, né? Vamos dar continuidade para ela agora. Resolvendo questões de termoquímica. Bora lá? Bom, tá aí a reação do óxido de ferro, 3, né? Sólido, com carbono sólido, mais 491,5 kJ, produzindo 2 mols de ferro metálico e 3 mols de monóxido de carbono gasoso. Da transformação do óxido de ferro 3 em ferro metálico, segundo a equação acima, assinale VOF. Lembrando que eu estou colocando o verdinho certo para V e o X vermelho para F, tá bom? É uma reação endotérmica. Vamos avaliar isso de maneira fria e calculista, Renanzinho. Aqui nós temos o calor envolvido, um calor trocado nessa reação. A diferença é que aqui nós temos o lado dos reagentes, tá? E aqui nós temos o lado dos produtos. Toda vez que esse calor estiver do lado dos reagentes, mostra quão importante foi esse calor para a ocorrência da reação. Então, eu posso afirmar que toda vez que calor está do lado dos reagentes, eu tenho uma reação endotérmica. Tá bom? Então, eu vou colocar assim, ó. Reagentes mais calor, produtos. Aí nós temos um tipo de reação. Reagentes. Setinha. Produtos. Mais calor. Então, bora botar aqui, ó. Quando o calor está do lado dos reagentes, o processo é endotérmico. Quando o calor está do lado dos produtos, o processo é exo. Notação importante, tá? Dica canal Educação. Toda vez que calor estiver do lado dos reagentes, eu tenho um processo endotérmico. Toda vez que calor estiver do lado dos reagentes, eu tenho um processo endotérmico. Agora, se esse calor estiver sendo representado do lado dos produtos, eu tenho um processo exotérmico, que está mostrando que esse calor foi formado, foi gerado juntamente com os produtos, tá bom? Foi formado com os produtos. Beleza? Então, essa é uma reação endotérmica ou exotérmica? O calor está do lado dos reagentes aqui na reação. Então, ela é endotérmica. Sendo assim, onde diz que é exo, é fake, é falso. A energia absorvida é de 491,5 kJ. A energia liberada. Pessoal, se é endo, não é liberada, tá? E no caso, é uma energia absorvida. Então, a outra maneira de representar essa reação seria assim, ó.
uma outra maneira de representar essa reação seria assim. Óxido de ferro 3, sólido, mais 3 mols de carbono sólido, produzindo 2 mols de ferro metálico, mais 3 mols de monóxido de carbono gasoso. Essa reação envolveu uma variação de entalpia, um ΔH, de mais, por ser endotérmica, mais 491,5 kJ. Compreendido? Agora entenderam como é que se representa esse calor na reação? Então dá só 2 minutinhos para a galera copiar a resolução, Renanzinho. Bora lá, bora lá, bora lá. Olha só a questão 5, cara. É uma questão um pouco, como é que eu posso dizer a vocês? Capciosa. Capciosa demais. Muito capciosa. Eu vou prestar atenção aqui se vocês estão realmente compreendendo o que eu estou querendo com isso. Opa, desculpa, gente. Ó, eu não sei se vocês conseguem perceber que aqui, ó, veja bem, aqui eu tenho essa questão com a quantidade de calor dentro dos reagentes, sendo somado direitinho, depois formando o produto, né? Aí eu mostrei para vocês, olha, pessoal, quando o calor está dentro dos reagentes, lá somando, é endotérmico. Quando você está somando calor aos produtos, é exotérmico. E quando acontece isso, o que que é? É a mesma reação? É a mesma resposta? O que que tem aqui de diferente
dos outros. O que é que essa representação mostra de diferença em relação aos outros? Olha só, gente, isso daqui, na verdade, é uma maneira diferente de representar a mesma coisa. Então, se você for prestar bastante atenção, é o seguinte: Fe2O3 mais 3 mols de carbono, produzindo 2 mols de ferro metálico, mais 3 mols de monóxido, menos 491,5, é só você pensar no seguinte: se eu coloco mais 491,5, ó, eu tenho um reagente, setinha, produtos, mais o calor, não é isso? Mas se por algum acaso aparecer assim, reagentes, produtos, não é muito comum, porque isso é mais matemática do que química. Mas aí a gente acaba usando o raciocínio para conseguir responder essa questão. Veja bem, se eu já tenho certeza que calor sendo somado aos produtos é um processo exotérmico, então esse sinal de menos, menos representa o quê? Menos representa o contrário do mais. Se o mais calor é exotérmico do lado dos produtos, o menos calor vai ser o quê? Vai ser endotérmico. Vocês entenderam isso? Vocês estão compreendendo isso? Então, não vai mudar o raciocínio do negócio. É endotérmica, continua sendo perdão. É absorvida, continua sendo. Produto é maior que reagente, continua. A variação de entalpia é maior que zero? Sim. Isso aqui, ó. Fake, fake, fake. Beleza? Beleza, pessoal? Podemos seguir? Vocês querem copiar? Eliseu Martins, cadê vocês, hein? Que não apareceu hoje. Eu, hein? Nem um bom dia pra mim eu recebi. Canavieira ainda falou, né? Canavieira respondeu, não posso negar, não. Baixa Grande do Ribeiro. Agora, Eliseu Martins, nem um oi. Nem um oi para dizer assim: oi, professora, tô aqui. Então, o que, que nós vimos aqui? Que essa representação do calor nas equações termoquímicas, ela pode sofrer variações, tá? Quando o calor está sendo somado aos produtos, ele representa um processo exotérmico. Foi um calor que foi produzido junto com os produtos. Já quando ele está com um sinal de negativo, quer dizer o oposto de quando ele está com o sinal de positivo. Então, se antes era exo, neste caso agora, ele será endotérmico, uma representação endotérmica do processo, tá? Então, de toda forma, a variação de entalpia do cara fica maior do que zero, portanto, um valor positivo. Beleza? Beleza, né? Podemos seguir? Sexta questão, eu vou dar 3 minutinhos para vocês, por gentileza.
Minha gente, Eliseu. Ah, olha aí, Renan. Renanzinho, tu disse que Eliseu Martins não tinha vindo? Olha a Beatriz Saraiva dizendo aqui. Eliseu Martins presente. Pronto, Eliseu Martins vive. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês estavam sumidos. Obrigada, Beatriz. Mande um abraço aí para todo mundo, tá bom? Ó, aqui nós temos a reação. Gente, vocês prestaram atenção que eu tenho 3 questões, mudando apenas a maneira de representar o calor. Então, é isso que eu gostaria que vocês focassem, tá? Aqui é o mais fácil de todos. ΔH, 491,5 kJ. É uma reação endotérmica? Yes, baby. A variação de entalpia é positiva. É uma reação exotérmica? Não. Uma hora mais se eu estou dizendo que é endo, não pode ser exo. A energia absorvida é 491,5. Verdade esse bilhete. A energia absorvida é 491,5. Logicamente, se ela é absorvida, ela não pode ser liberada. Então, a outra é falsa. A entalpia dos produtos é menor que a dos reagentes? A entalpia dos produtos é menor que a dos reagentes? Não. Se assim fosse, a tua variação de entalpia seria negativa, tá? Seria negativa. E aí, a gente tem um ΔH lá ao final maior do que zero, ou seja, significa positivo. Valeu, Bia! Valeu a participação, muito bem. Ó, e nós temos aí a 7ª questão, pedindo que a gente demonstre essa reação em um diagrama de entalpia. Eu vou fazer assim, nós vamos fazer juntos um pouquinho, tá, Bia? Então, vamos aqui, ó. Você vai representar num diagrama você tem, vala-me Deus, esse negócio tá bom não? Peraí. Ó, tem um gráfico que também não tá lindo não, tá bom? Tá lindo não, mas vai no rumo. A gente tem um gráfico aqui que vai relacionar entalpia, que é a energia, pela extensão da reação, ou chamado caminho da reação. CR, muitas vezes representado em gráficos onde você encontra questões ou nos livros. Caminho da reação ou CR, tá? O que é que nós temos? Nós temos uma reação endotérmica para representar. O que a gente precisa entender é que reação endotérmica é quando? O que que implica, Érica? Uma reação endotérmica implica você entender que a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Que a variação ao final ela será positiva, ela será maior do que zero. Que o patamar dos produtos estará acima do patamar dos reagentes. Então, é preciso que você entenda que produto vai estar acima dos reagentes, tá? Então, a gente tem uma ideia de como será a representação do diagrama de uma reação endotérmica. Então, eu vou pegar o seguinte, vamos rever qual é a reação, né? Nós temos como reagente óxido de ferro 3 e carbono sólido. Então, a gente vem aqui. Eu tenho Fe2O3 mais 3C, que é o carbono, ok?
Aí vai haver uma absorção de calor de 491,5 kJ. E eu acabo formando 2 mols de ferro metálico e 3 mols de monóxido. Então, 2 mols de ferro metálico e 3 mols de monóxido. O que que eu tenho aqui, afinal, Érica? Bom, eu tenho aqui, ó, a entalpia dos produtos e aqui eu tenho a entalpia dos reagentes. Entalpia dos produtos, entalpia dos reagentes. Vocês percebem isso, gente? Vocês conseguem perceber que a diferença entre esses patamares é justamente o valor de ΔH? Vocês conseguem perceber isso? Que é essa diferença entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes que vai fornecer justamente a variação de entalpia da reação. Então, esse é o ΔH. E, neste caso, a variação de entalpia representada demonstrou uma absorção então, uma energia absorvida, tá? Opa! Uma energia absorvida de mais 491,5 quilojoules. Beleza, Beatriz? Beleza, galera? Deu para entender? 2 minutinhos só, Renan? 1 minutinho, Renan. 1 minutinho, a galera copia isso aí. 1 minutinho só. Então, vamos seguir o fluxo, Quais são os fatores, pessoal, que podem influenciar na variação do ΔH? Bom, obviamente que depende das condições. Estado físico da substância influencia em muito. A entalpia da água no vapor é um valor maior que a entalpia da água no estado líquido, que é maior que o valor da entalpia da água no estado sólido. Então, a variação do estado físico interfere total e completamente na entalpia, no calor absorvido ou liberado por qualquer fenômeno, seja ele físico ou químico. Então, o estado físico é um dos fatores que alteram a variação de entalpia, que influenciam a variação. Juntamente com ele, o estado alotrópico. E aí eu gostaria de lembrar a vocês o que seria essa alotropia. A alotropia é um fenômeno que faz com que substâncias simples diferentes sejam formadas a partir do mesmo elemento químico. Naturalmente, pessoal, nós temos apenas sempre uma substância simples formada
por cada elemento químico. Mas no caso do oxigênio, por exemplo, ele tem o ozônio, que é o O3, e o oxigênio, que é o O2, certo? Então, ele produz duas substâncias simples diferentes. Já o carbono, por exemplo, nós temos o carbono grafite, o carbono diamante, tá? Aí nós temos também os fullerenos, enfim, os nanotubos. Então, já está sendo descoberto várias estruturas, vários estados alotrópicos do carbono, que têm fornecido propriedades total e completamente diferentes, tá? E com um nível de desenvolvimento absurdo. Então, essa diferença entre um carbono grafite e um carbono diamante é estrutural. Você tem umas estruturas de lâminas para o carbono grafite, umas estruturas mais interligadas para o diamante, estruturas de carbono linear. Então, tudo é carbono. Quer dizer, Érica, que eu posso olhar para o diamante e dizer assim, que é carbono. Aí eu olho para o grafite, a pontinha do lápis. Ou a ponta do grafite, como a gente chama aqui no Nordeste, né? Que é a lapiseira, a ponta da lapiseira. Que é a ponta do grafite, ali é carbono também. Então, um pode ser transformado no outro? Pode, mas em condições de elevadíssimas pressões e temperaturas. São condições muito específicas. Por isso, a gente nunca conseguiu fazer diamante a partir do grafite. Tá? Não dá. Não dá de jeito nenhum. Então, veja. Estado alotrópico, o que é, Érica? Vamos voltar, filha, eu vou explicar de novo. Estado alotrópico ou alotropia é um fenômeno que permite com que alguns elementos químicos forneçam mais do que uma substância simples. Substância simples é quando você usa dois ou mais átomos do mesmo elemento químico. Então, quando a gente tem o O2 e o O3, a gente tem duas substâncias simples do mesmo elemento químico. O oxigênio e o ozônio. Outro exemplo, o enxofre rômbico, enxofre monoclínico, fósforo branco, fósforo vermelho, carbono grafite, carbono diamante. Então, a gente tem muitas variedades alotrópicas, tá? Então, elas também influenciam na entalpia de um determinado sistema. Porque se eu estiver com a minha variedade alotrópica mais estável, eu vou ter que gastar mais energia para tirar ela daquela situação, porque ela é estável. Quem é mais estável, o ozônio ou o oxigênio? O oxigênio. Tanto que o ozônio é facilmente degradável. Entendeu? Então, olha só. Que é delta, tá, gente? Onde tu vê aí, meu povo, bota o delta. Carbono grafite, oxida, queima, formando CO2. Do mesmo jeito que se você queimar um diamante, ele também vai formar gás carbônico. As estruturas são idênticas. Aliás, a substância é a mesma, o elemento químico é o mesmo. A diferença é a estrutura. Tá bom? Então, essa é um fenômeno pouquíssimo comum. Eu tenho carbono grafite, diamante, fullereno, gás oxigênio, gás ozônio, enxofre rômbico, enxofre monoclínico, fósforo branco, fósforo vermelho, tá? Cl2 gasoso líquido, não entra muito nisso não, tá? Olha os alótropos do carbono. Vocês lembram que eu falei do carbono grafite, que é em espécie de lâmina, ó? Você tem uma estrutura linear aqui, aí você tem esse espaço. E esse espaço aqui, entre essas lâminas de grafite, vai conferindo a ele propriedades diferentes do diamante, por exemplo, que é uma estrutura mais reticular, mais geometricamente calculada. Já o fullereno, olha a estrutura do fullereno. Parece uma bola de futebol. Ele foi, teoricamente, recentemente, né, descoberto. A década de 80, tá bom? Olha aí o fullereno, que ele dá uma variedade de nanotubos, que é a famosa nanotecnologia, tá? Então, os fullerenos, pessoal, é o fullereno 60, o que é? São 60 átomos de carbono nessa estrutura que parece uma bola de futebol. Mas eles também podem formar tubos cilíndricos, que são chamados nanotubos.
Existem muitos estudos em relação a esse. Propriedades surpreendentes. O gás oxigênio, ele existe no atmosférico, na atmosfera terrestre, né, indispensável à vida, e o ozônio é um gás que protege a nossa atmosfera dos raios ultravioleta, porque eles absorvem essa radiação e aí acaba sua ligação sendo rompida e eles liberando oxigênio radicalar na atmosfera e gás oxigênio. Os alótropos do fósforo também se diferem pela estrutura. Essas estruturas aqui, ó, veja, o fósforo branco, P4, e o fósforo vermelho. Se difere pela atomicidade, ok. O fósforo branco, ele é guardado imerso em água, porque ele queima com muita facilidade com ar, a combustão é espontânea. E o fósforo vermelho é várias estruturas de P4 ligadas, como se fosse um polímero, tá, gente? Os alótropos do enxofre, todos eles são meio cristalizados, né? Eles são cristais. Todos têm S8, são 8 átomos de enxofre na fórmula. Mas os cristais, a formação é diferente, tá? A estrutura dos enxofres monoclínico e rômbico são diferentes. E a estabilidade? O mais estável, carbono grafite em relação ao diamante e ao fluoreno. Gás oxigênio em relação ao gás ozônio. O rômbico em relação ao monoclínico. Isso quer dizer que eles têm um menor valor de entalpia, mais estáveis. Esses que são menos estáveis têm um maior valor de entalpia. O estado padrão está associado diretamente a essa forma alotrópica, né? Mais estável, considerando 25 graus Celsius, que é 298 Kelvin de temperatura, e pressão de 1 atm. Nessas condições, a gente pode dizer que a entalpia padrão da substância é zero. Entalpia padrão do carbono grafite é igual a zero. A entalpia padrão do carbono diamante é diferente de zero. Entalpia padrão só é zero, né, em condições padrões, obviamente, para o alótropo mais estável. Só é zero porque esse é o alótropo mais estável. Esse é o alótropo mais estável, tá bom? Beleza? Então aí, Renanzinho, 2 minutinhos para a galera responder essa equação, por favor.
quilojoules de energia. É notório, você vê o estado físico do gás oxigênio, gás hidrogênio, gás oxigênio e água líquida. E aí eu pergunto, a exotérmica liberando 286 kJ por mol de oxigênio consumido. Bom, o que ele está falando aqui? Vamos analisar cada trecho, pessoal, porque isso é importante, tá? Bom, ele diz que está liberando 286 kJ por mol de oxigênio. Então, você vê, em relação à quantidade de calor, eu pego aqui, marco a quantidade de calor, referente ao mol de oxigênio consumido. Quanto que foi consumido de oxigênio aqui nessa reação? 1 mol. Então, 1 mol de oxigênio consumido libera 572 quilojoules. Portanto, isso daqui, a primeira assertiva é total e completamente falsa. Tá bom? Libera 572 e não 286. Essa reação é exotérmica, liberando 572 quilojoules para 2 mols de água produzida. Então, eu venho aqui. Liberando 572. Tá aqui a entalpia, relacionando a entalpia com entalpia, para 2 mols de água produzida. Então, está se referindo a quanto de água que foi produzida. Que foi produzido 2 mols de água, foi, então, de fato. É verdade esse bilhete. É uma reação exotérmica que libera 572 quilojoules para 2 mols de água produzida. Reação endotérmica, não, acabei de dizer que é exo. Então, já marco as outras falsas. Tá bom, Beatriz? Tá bom, Canavieiro? Então, tá aí. Certo? F, V, F, F. Olha esse diagrama aí, pessoal. Olha só esse diagrama aí. Você tem aqui, deixa eu consertar isso. É uma variação de entalpia em ΔH, né? A água na fase líquida, ela tem uma entalpia aí de menos 283, né? Quando essa água é submetida a uma reação de decomposição, ela produz 1 mol de gás hidrogênio e meio mol de gás oxigênio. Só que essa entalpia que era menos 283 sobe até atingir o zero. Isso quer dizer que absorveu durante esse processo mais 283 quilojoules de energia. Já essa reação que tem entalpia zero, para formar água na fase gasosa, ela vai liberar 242 quilojoules de energia. Certo? E a água, para passar da fase líquida para a fase gasosa, ela deve apenas absorver uma certa quantidade de energia. Então, vamos ver. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês responderem essa, tá?
Pronto, gente. Pronto, gente. Vamos lá. Olha só, o que eu acho que eu posso fazer aqui por vocês é justamente montar todas as reações possíveis, tá bom? Porque assim vai ficar mais fácil. Vamos partir da água, tá? Porque as setas estão partindo. Se você observar, estão partindo todas da água líquida aqui, ó, tá? Só essa que parte aqui do H2 e do O2, então a gente vai começar a partir daqui, tá bom? Então eu vejo a água, H2O, na fase líquida, indo diretamente para a formação do H2 gasoso mais 1/2 de O2 gasoso, tá bom? ΔH igual a... Bom, ele saiu de menos 283 para zero. Então, isso quer dizer que a variação de entalpia dele é de mais 283 kJ. Certo? Mais 283 kJ. Tem alguma alternativa com isso? Tem. Espera aí. H2O líquido produzindo H2 gasoso mais 1/2 de O2 gasoso. Essa aqui está correta. Deixa eu apagar aqui. Essa letra D está correta. Podemos ter outras? Vejamos. Agora eu vou fazer a reação da formação da água. H2 gasoso mais 1/2 de O2 gasoso, produzindo H2O gasoso. O ΔH dessa reação, o cara saiu de zero e despencou até menos 242. Então, menos 242 kJ. Certo? Foi uma liberação de 242 kJ. Sendo assim, aqui não tem... tem uma alternativa que diz mais 242. Tá falso, tá bom? É uma alternativa falsa. Porque aqui o que houve foi liberação de calor e não absorção. Aí agora eu venho da água líquida para a água gasosa. E aí eu vejo, a minha entalpia é a entalpia final menos a entalpia inicial. A água está saindo do líquido para o gasoso. Então, entalpia final, entalpia inicial. Tá? Então, vejamos. Quem é a entalpia final? Menos 242. Menos 242. Quem é a entalpia inicial? Menos 283. Aí você vai fazer o quê? Jogo dos sinais. Menos 242, menos com menos, dá mais. Mais 283. Aí, como é que eu faço esse cálculo, Érica? Eu me aperreio às vezes. Você vem aqui, ó, 283 positivo, né? Tira o 242 negativo. 3 menos 2, 1, 8 menos 4, 4, 2 menos 2, 0. Então, a minha variação de entalpia aqui será positiva de 41 kJ. Então, eu vou ver se tem alguma. Tem uma com mais 41 aqui, só que é totalmente errada. Não é essa. Não é menos 41, é mais, tá bom? Então, só a letra D estava correta, viu, pessoal? Beleza? Os tipos de calor. Apesar durante as nossas aulas a gente já ter falado sobre esses tipos de calor, pessoal,
A gente precisa, toda hora, estar relembrando isso. Porque você vai ver isso em física também, conceitos termodinâmicos, são conceitos importantes, tá? O Qzinho representa a quantidade de calor absorvido pela substância. O M representa a massa dessa substância. O Czinho, seu calor específico. E o ΔTzinho, a variação de temperatura que ocorreu no corpo após o calor que foi absorvido, tá bom? Então, a quantidade de calor sensível que um corpo de uma certa massa M recebe é diretamente proporcional ao seu aumento de temperatura. É diretamente proporcional ao seu aumento de temperatura. Então, se a temperatura for aumentar muito, a quantidade de calor que terá entrado no corpo, no sistema, será também muito elevada. É o famoso QMC ΔT. Tá bom? O calor específico é uma propriedade, como o nome já diz, específica, tá? Característico de cada substância. Toda vez que você tem um elevado calor específico, você troca menos calor com a vizinhança. Então, você vai ter uma necessidade de dar mais calor para aquecer aquele material. É por isso que, por exemplo, que pessoal que tem piscina em casa, ou até mesmo, não dá para falar de riacho, de percursos de água natural, porque tem uma variação, não dá. Mas se você tiver um tanque, uma caixa d'água, por exemplo, em casa, ela está lá no quintal, então pensa bem aqui comigo, você me dizer se é verdade. Tá a caixa d'água lá no quintal, ou uma bacia d'água, um balde que tu deixou cheio lá atrás no quintal. O que vai acontecer? Pega sol, meio-dia, eita, manhã todinha, meio-dia, 1 hora, 2, 3. Quando dá 6 horas da tarde, tu quer tomar um banho que tu tá morrendo de calor. Aí tu vai banhar no balde, né, lá fora, na caixa d'água lá fora. Como é que tá aquela água? Ela já tá geladinha? Ela já tá fria? Ou ela ainda tá quente? Ela ainda tá quente, vai demorar a esfriar. O ideal é que abra a tampa para quando a noite cai, né? Quando anoitecer, esse recipiente estiver com a tampa aberta. Isso é uma dica que eu dou para vocês. Por quê? O calor específico da água é muito alto. Comparado aos outros materiais, você pode ver aí, ó. Calor específico da água é 1. Perto do ferro, que é 0,1. Então, o ferro esquenta com muita facilidade, mas ele também resfria com muita facilidade. Já a água em si, não. Eu tive a oportunidade também de banhar, tomar um banho de mar. Né? Deixa eu corrigir aqui meu português, porque a gente tem vigias aqui no Estúdio 2. Você não pode errar, tá bom? Nem usar uma força de expressão popular, porque você é criticado. Tô brincando, gente. Então, ó, você já tive a oportunidade de tomar um banho de mar com água ainda muito morninha, à noite, já 8 da noite. Então, isso é uma propriedade específica da água relacionada às suas propriedades bem anômalas, né? O nome disso é calor específico. Quanto maior o calor específico de um material, menos energia ele troca com o meio. Então, para aquecer aquele material, eu vou precisar dar muita energia para ele. Tá? O ferro tem um calor específico de 0,11, gente. Ele aquece muito fácil. E aí ele resfria muito fácil também. Resfria muito fácil. Porém, a água não é assim. Com a água não é assim. Tá? O calor latente é um calor relacionado à mudança da fase da matéria, né? Então, você precisa dividir a quantidade de calor que a substância precisa ganhar ou perder para mudar de fase e dividir pela massa dessa substância. Então, você já vai ter que ter calculado o QMC ΔT
e vai dividir, né, pelo calor. A capacidade calorífica, que é o Czão, não é o Czinho, muito cuidado. Capacidade calorífica é o Czão. Consiste no quociente entre a quantidade de calor fornecida e a variação na temperatura. Gente, eu quero saber qual a variação de temperatura em relação à quantidade de calor que foi, né, adicionado no meio. Pessoal, então se eu digo que o calor específico da água é bem maior que os outros, a capacidade calorífica dela também será maior, não é? Porque você vai ter que fornecer mais calor para aquecer a água, para fazer uma variação de temperatura ali nela. Então, com certeza, a sua capacidade calorífica também será maior. E as medidas que a gente utiliza, tanto para avaliar calor sensível, calor latente, sei que, todas são caloria, quilocaloria, joule, quilojoule. Muito comum aparecer a caloria aí em todo canto, mas o joule também é danadinho para aparecer. A caloria, gente, é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau a temperatura de 1 grama de água. E você vê que como o calor específico da água é alto, essa quantidade de calor ela deve ser um pouco elevada, tá? Então, 1 cacau, 1 quilocaloria, corresponde a 1000 calorias, onde 1 caloria equivale a 4,18 joules. Anotem essas afirmações, gente, por favor, são informações importantíssimas. 1 quilojoule é 1000, então não sei se você reparou que o prefixo quilo, que é esse casinho, representa 3 casas decimais, 10 a 3, tá bom? E 1 quilocaloria corresponde a 4,18 quilojoules. Pessoal, meus amores, a gente vai dar continuidade ainda ao assunto de termoquímica na próxima semana. Não se preocupem, a gente vai falar de entropia e de energia livre de Gibbs. São assuntos, tópicos novos que eu coloquei dentro do conteúdo para vocês. Tá bom? Para a gente ter mais novidades para trabalhar aqui. Então, até a próxima. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Obrigada, equipe. Um beijo grande no coração de cada um. Beijo, tchau, até a próxima.